Vamos a um exemplo de cálculo de integral de linha. E aproveitando então esse exercício, nós podemos fazer aqui trajetórias integrais de caminho aberto e faremos também já o caminho fechado. Qual é o campo vetorial? Nesse caso, o campo vetorial A é um campo já conhecido de vocês, o campo y ao quadrado AX. Então, dados os eixos x e y, a direção do campo vetorial é sempre na direção do vetor unitário AX, né? Apontando para lá. E o valor é função de y ao quadrado. Então, conforme nós aumentamos a variável y, tem um crescimento quadrático no valor dessa magnitude do campo. Então, qual é a integral de linha ao longo do caminho fechado, considerando x e y variando de 1 até 3? Então, vamos lá. X variando de 1 até 3. Então, aqui. E y também. Então, essa é a trajetória. Temos duas alternativas para escolher a trajetória. Podemos seguir no sentido anti-horário ou no sentido horário. Eu vou fazer aqui a integral no sentido anti-horário. Então, essa vai ser a trajetória. A trajetória é importante para definirmos os pontos iniciais e finais de cada uma dessas integrais. São quatro integrais de linha que somadas resultam numa integral ao longo do caminho fechado. Qual o próximo passo? O próximo passo é definir então os caminhos 1, 2, 3 e 4, calcular cada uma dessas integrais separadamente e no fim somar o resultado. O que se espera desse valor e qual a relação, qual o significado físico disso? Eu escolhi esse campo vetorial justamente para mostrar isso e ao longo dos cálculos vocês vão vendo que faz todo sentido. Então vamos começar pela primeira trajetória. Na primeira trajetória, o campo vetorial é sempre o mesmo. Qual será o dl que representa esse primeiro segmento, partindo desse ponto e chegando nesse outro ponto aqui? Partindo do ponto 1, 1 e chegando no ponto 1, 3, 1. 3x e 1y. O dl que representa esse deslocamento é um dx/x. Então, vamos lá. Então, a integral 1 tem como valor uma integral que parte, vejam que tem só um deslocamento ao longo do eixo x. Então, significa o quê? Que y é constante ao longo de toda a trajetória. Y é igual a 1 e x varia de 1 até 3. Então, x variando de 1 até 3. O campo vetorial é y ao quadrado ax. Produto escalar dx a x é o deslocamento dl. Deslocamento é sempre positivo. Esse termo aqui nunca vai ser negativo, dependendo das integrais que nós calcularmos. Se esses dois termos estão na mesma direção, significa que o produto escalar será esse produto escalar será 1, né? Ele será máximo quando os dois vetores unitários estão na mesma direção. Então aqui fica y ao quadrado dx. Y não participa da integral porque ele é constante. Y é igual a 1. Então isso aqui fica 1 ao quadrado, que é 1. Integral de dx é x, de 1 até 3. Então, 3 menos 1 é igual a 2. Esse valor é positivo. É um valor esperado? É um valor esperado sim. Por quê? Porque o campo vetorial aqui está apontando na mesma direção do deslocamento. Então, partindo do ponto 1, 1 e chegando no ponto 3, 1, nós temos um deslocamento na mesma direção do campo. Então, o valor tem que ser positivo. Tá? Então, o valor correto, pelo menos em termos do sinal. No deslocamento 2, qual será o dl? O dl será
de y a y. Então, a integral 2 é um pouco diferente. A integral 2 também é uma integral de A escalar dl. E y varia de 1 até 3. O campo é y ao quadrado ax, produto escalar de y a y. Qual o resultado disso? O que se espera desse resultado? O produto escalar de dois vetores ortogonais é sempre zero. Então, vai ser uma integral de zero. E o resultado é zero. Também é um valor esperado. Por quê? Porque ao longo dessa trajetória, se vocês olharem aqui, nós temos um deslocamento que é perpendicular ao campo. Então, obviamente que o resultado tem que ser zero. Tá? Aqui é gráfico, é visual. Tá? Cálculo, então, da terceira trajetória. Qual o DL escolhido para o terceiro caminho? O DL será, mais uma vez, dx a x. Só que os pontos inicial e final serão diferentes. Então, o ponto inicial será 3x e o ponto final será 1 em x. E y também é constante ao longo de toda a trajetória. Y é igual a 3. Então, tudo isso vai interferir no valor da integral. Então, a escalar dl será x variando de 3 até 1. Y ao quadrado ax, produto escalar de x a x. Então, aqui, x de 3 até 1, y ao quadrado dx. Mas y é igual a 3. Então, aqui vai ficar 9 vezes integral de dx é x. De 3 até 1. Então, aqui teremos 9 vezes 1 menos 3. Então, dá menos 18. Menos 2 vezes 9 menos 18. Temos o resultado, então, da terceira integral. Resultado negativo, resultado esperado, por quê? Porque o deslocamento se dá no sentido contrário ao campo. Então, nós estamos andando contra o campo. E, além disso, o valor é maior do que o de antes. Por quê? Porque o valor do campo é mais intenso ao longo dessa linha. E, por fim, então, o quarto segmento, o quarto caminho. Então, a quarta integral, a escalar dl, y partindo de 3 e chegando até 1. Y ao quadrado ax, o dl é sempre positivo, tenham cuidado aqui. Tá? Os pontos inicial e final que definem se o valor vai ser positivo ou negativo. Aqui, mais uma vez, produto escalar zero. Então, juntando-se os resultados das quatro integrais, a integral de A escalar dl, ao longo do caminho fechado, é 2 menos 18. Então, o resultado de A escalar dl ao longo do caminho fechado é menos 16. Esse resultado, então, é um número que dá uma ideia do formato desse campo. Tá? Não só da trajetória escolhida, mas do formato do campo. Então, já se sabe que, mesmo sem termos feito a conferência do cálculo do rotacional, nós fizemos em aula anterior o cálculo do rotacional desse campo vetorial, mas já sabemos que esse não é um campo conservativo, porque nós escolhemos uma integral, um caminho qualquer, e o valor já deu diferente de zero. Então, o campo vetorial escolhido resulta em um valor de integral ao longo do caminho fechado, que é um valor negativo. Negativo porque, de certa forma, nós andamos contra o campo. Nós andamos mais contra o campo nessa região do que a favor do campo nessa outra. Tá? Então, esse campo aqui não é um campo conservativo.